Meu amado, certa ocasião, indo pra PIB de São Paulo, o pastor Fernando Brandão errou caminho no bairro de Campos Elíseos, se deparou na Cracolândia, a terra do vício. No momento relatou que queria correr e alguns instantes refletiu, conseguiu entender que aquelas pessoas estavam todas doentes, homens, mulheres e crianças todos dependentes. Prosseguiu no seu caminho rumo à igreja, no coração, na sua mente, uma plena certeza que aquelas pessoas precisavam ser libertadas da cadeia espiritual que estavam aprisionadas. Chegou à igreja e trouxe a pregação. Após o culto com o pastor Paulo, uma reunião que algo tinha que ser feito, tinha que ser mudado. A situação não podia ficar no mesmo estado. Num lado o céu, do outro lado o inferno. Pessoas que estavam em direção ao castigo eterno, sendo humilhadas, estando à margem da sociedade, vivendo a vida de pecado cheia de maldade, onde a droga era a razão do seu viver, onde o crack o motivo que dava o prazer, que para obtê-lo valia qualquer situação, roubar, matar até o ponto da prostituição. Então a liderança começou ela a pensar: o que podemos fazer para a situação mudar, para transformar a Cracolândia em uma Cristolândia, pregando o evangelho e mostrando a esperança. Deus tem na vida de vocês. Qual o propósito na vida de vocês para o futuro? Por que vocês estão passando por isso hoje? Eu sempre falo aqui que a casa do Senhor, aqui a Cristolândia, não é uma casa de ação social. Sempre que eu venho pregar, eu falo: não estamos aqui somente, apenas, para dar o café da manhã, um banho, uma troca de roupa e o almoço. Estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. E trazendo hoje, para o dia de hoje, qual o propósito de Deus na vida de vocês? Por que vocês estão passando por isso? Se todos os dias vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus e não tomam uma decisão. Com certeza o povo vai me consumir. Os craques já tem 6 anos. Tive uma perca. Amizade. Uma amiga me chamou para experimentar. Amiga não, né? Porque amigo de verdade não dá isso pra gente. Pegou uma época que eu estava fraca de mente. Eu tinha perdido meu filho e meu marido. E comecei achando que um dia ia parar. Eu paro só hoje. Quando eu vi, já estava viciado. Não consegui parar. 6 anos. E às vezes até acho que Deus esqueceu da gente. Bom, eu sou de Olinda, Recife, eu tenho 44 anos, sou pai de 4 filhos, tenho trabalho de ambulante, rua, entendeu? Estou 28 anos em São Paulo, tenho um caso no Paulista, vim de Recife, não vi com essa droga desse crack. Comecei primeiramente na maconha. Na maconha, com farinha, a cocaína, comecei a usar o mesclado, pedido. Aí depois que eu tenho cachimbo, foi o desgaste da vida. Entendeu? Dei filhos, casa. Ainda trabalho, por misericórdia de Deus, tenho uma inteligência, como sempre a paciência de Jó, a sabedoria de Salomão. Trabalho no farol, caminhando com letraliza, entendeu? E caminhando, estou 9 anos aqui na Cracolândia. Estou grávida de 7 meses e preciso de ajuda, primeiramente espiritual. O crack me levou na vida da prostituição, das drogas, perdi a credibilidade, eu nunca consegui arrumar um trabalho de carteira assinada, tenho 27 anos, nunca
trabalho de carteira assinada. O crack me deixou parasita, não tinha ânimo pra nada, perdi a vontade de viver, não tinha ânimo pra me arrumar, eu não me achava uma pessoa bonita, entendeu? A Junta de Missões Nacionais tem trabalhado com muita alegria na recuperação de pessoas de rua. Nós temos desde cerca de 4 anos, 2008, nós começamos no finalzinho de 2008, começamos no estado de São Paulo. E nós chegamos, já estamos em 7 estados e no Rio de Janeiro temos 7 unidades. A Central do Brasil, onde acolhe pessoas de rua ali da Central do Brasil, de várias partes do Rio de Janeiro, e ali nós acolhemos, damos banho àqueles que precisam, corte de cabelo, também trocamos, damos uma roupa para eles que estão com uma roupa terrível, vários têm lá época que ficam 3 dias, 1 semana sem tomar banho, e ali nós servimos alimentação, e eles ficam ali na triagem. Caso queiram continuar conosco, nós encaminhamos para uma das unidades. Nós temos unidade em Rio Bonito, em Alcântara, temos unidade em Seropédica, em Pádua, também em Italva e em Campos. Nós temos trabalhado com a visão que é a sigla PODER, que é Programa, Oração, Desintoxicação, Evangelização e Ressocialização. Nós estamos em Rio Bonito, no Cristolândia Rio Bonito, Centro de Formação Cristão. Hoje nós estamos aqui com um grupo de 43 alunos, mas sim, já chegamos a estar com 65, 66, temos um suporte para 70, já temos pessoas que foram resgatadas da rua e hoje já estão trabalhando, já estão sendo inseridas na sociedade, já estão fazendo curso, já estão estudando. O dia a dia, nós às 7 horas da manhã é acordado com um sinal, 7h30 é o café da manhã, 8 horas eu tenho um discipulado, 9 horas laboterapia até às 11 horas. Meio-dia almoçando com provérbio, 3 horas outro discipulado e 7 horas outro culto, o culto da noite, janta, 10 horas, recolher, 10h30, silêncio total. Esse é o dia a dia do nosso sítio. Tem uma média de uns 15 a 20, já com 2 a 3 meses, tem outros com 6 meses e tem a liderança que tem a média de 1 ano a 1 ano e meio, no qual eu estou inserido há 1 ano, dia 6 de setembro, para a honra e glória do Senhor. Eu comecei a viver essa nova vida em Cristo. O meu sonho era conhecer o Rio de Janeiro. Eu via lá o Cristo Redentor, eu via o Pão de Açúcar e coração de criança. Eu sentia vontade de ir para o Rio de Janeiro, mas não tinha oportunidade. Mas chegou um dia que eu tive uma oportunidade de chegar, não até o Rio, mas até Niterói, no Morro do Bumba. E ali, com 15 anos de idade, comecei a me envolver com tráfico de drogas. Eu, quando estava no tráfico de drogas, lá em cima no alto do morro, pessoas falavam para mim que Deus tinha uma grande obra na minha vida. De repente chegou o crack e eu pensei que eu podia dominar essa droga. E comecei a fumar essa droga e pensava que estava dominando. E ela
começou a me dominar. Já não ia mais para casa, já não esquentava mais com a família, minhas filhas, já não ia nem lá mais ver e vivi para o crack. E de repente eu comecei a roubar dentro da favela. E quando você não é morador da favela, você não é cria, eles acabam te matando, que tá roubando dentro da favela. E eu roubei e continuei num botequim bebendo uma cerveja. Chegaram pessoas perto de mim e falaram assim, ó, o pessoal vai te matar, os caras lá da boca tá falando que vai te matar. Eu me desesperei e desci a favela correndo, consegui sair. Daqui a pouco eu pedindo a Deus, meu Deus, não deixa eu cair não deixa eu virar um mendigo. E daqui a pouco veio batendo o cansaço, a fome. Estava eu junto com os mendigos comendo do lixo. Deus mandou uma pessoa que eu nunca vi que me desse o dinheiro para me voltar, simpatizou comigo e me deu o dinheiro para me voltar para a casa da minha mãe. E voltei, chegando lá na casa da minha mãe, eu me deparei, em frente da minha casa mora meu primo. Meu primo era gerente no Complexo do Alemão. Aí minha tia me mostrou a foto dele na Cristolândia, escrito com a blusa Jesus Transforma. Aí eu falei assim, é essa vida aí que eu quero. Chegou um ponto que eu já não estava suportando mais ver o Andes daquela forma. Eu, como mãe, não podia ajudar ele, porque ele já me achava, me acusando que ele estava naquele jeito por causa de mim. E sendo que eu queria tirar ele do fundo do poço. E via ele preso dentro de um quarto, só fumando, só se drogando cada dia mais, caído. Tinha vezes que ele deu 2 vezes, né, Anderson? A overdose que eu tive que tirar a mão dele, ele queria se matar. E eu tentando tirar ele daquilo e não conseguia, porque a força dele, ele é um homem forte. Eu, como mãe, já não estava suportando mais. Ele já estava partindo para apanhar as coisas dentro de casa, para vender. Não é, Anderson? Ele já começou a vender tudo dentro de casa, sumir com tudo dentro de casa. Então, chegou um ponto que eu falei com ele, olha, eu não estou suportando mais, você tem que procurar ajuda. E ele conhecia a palavra de Deus. Ele foi criado dentro da palavra de Deus, ele sabe o que é a palavra de Deus. Então, eu via dentro de mim uma coisa que eu não podia dar ajuda a ele. E hoje eu vejo ele transformado. Hoje, graças a Deus, primeiramente Deus trouxe minha mãe de volta. E eu só tenho que agradecer porque eu era o errado e não via os meus erros. Eu colocava a culpa nos outros, sendo que a culpa era toda minha. Porque todos queriam me ajudar e eu não queria ajuda. E hoje eu agradeço muito a Deus de minha família estar de novo se preocupando comigo e me dando uma carta de crédito na minha recuperação. Missão Batista Cristolândia, um lugar de amor e esperança. Você chega perturbado em uma vida de pecados, mas em nome de Jesus, algo abençoado com a direção do céu. Começa um trabalho na Praça Princesa Isabel. Soraya, junto com um grupo valoroso de radicais, inicia no centro uma guerra contra Satanás. Servindo um pãozinho recheado de carinho e amor, e um copo de leite cheio da palavra do Senhor, mostrando para as vidas que nem tudo estava perdido, pois tem um amigo transformador que chama Jesus Cristo. Aqui é assim, prega, trabalha, pega cadeira, lava tudo. Faz tudo. Vamos tomar banho e vamos sair com a troca de roupa. Então a gente estamos fazendo uma triagem, vendo roupas melhores em bom estado, para estar passando assim para os nossos irmãos que vêm aí. A gente já pede que as doações não sejam nem rasgadas, nem sujas, porque rasgado e sujo é o que ele já tem, né? Então a gente quer as roupas boas para mudar a vida deles um pouquinho, né? No ano de 2009, eu larguei minha família e vim para dentro da Cracolândia num sonho de construir um projeto para resgatar vidas. Depois vieram os meus filhos e por último veio o meu esposo. E hoje toda a minha família trabalha aqui. Nós abrimos as portas e as pessoas chegam aqui sujas, com fezes, urina. E nós acolhemos essas pessoas com muito amor, mostrando para elas que elas podem ter uma expectativa de mudança de vida. E nós demonstramos isso através do banho, do café, do servir à mesa, do tocar nessas pessoas. Com isso o tempo vai passando e a ideia é essa mesmo, que o tempo passe e vamos protelando para chegar a hora do almoço e nós temos nova celebração e aí servimos o almoço e que as pessoas
já estejam mais lúcidas para nós então estabelecermos um contato maior com ela, uma conversação e apresentar um plano de salvação e apresentar para ela que elas podem mudar de vida. Cada pessoa que chega aqui, que a gente vê como chega assim, um farrapo humano por causa da droga, a gente vê que a gente é nada, que a gente poderia ajudar. São pais de famílias, mulheres que são mães, que têm filhos que têm pais. Aqui a gente recebe muitos pais e mães que vêm com foto dos seus filhos e filhas procurá-los dentro da Cracolândia. E nós pegamos as fotos, oramos com eles, conversamos para acalentar o coração dessas famílias. A droga é algo devastador que tem assim dizimado muitas famílias. Quando estruturamos o projeto com homens, eu tinha um sonho de também ter um projeto com mulheres. Aí eu tinha um sonho de ter uma casa rosa, tinha que ser uma casa rosa. Tinha que ser uma casa que lembrasse valores dizimados na infância, que foram furtados durante todo o processo. Uma casa rosa, uma casa viva com flores, um sofá rosa, que lembrasse a Barbie, bonecas, coisas assim. E eu falava isso com Deus, que precisava ver isso. E Deus proporcionou esse sonho de uma forma muito real. E nós inauguramos a Casa Rosa. É uma Casa Rosa de verdade. E lá nós temos missionárias que acolhem mulheres em situação de rua, mulheres gestantes, mulheres que já deram à luz e que os filhos, que são os filhos do crack, estão conosco. Aí surgiu a ideia de criar o projeto Sonho de Mãe, um local para acolher as mulheres com os filhos. O Sonho de Mãe ele é um projeto que visa cuidar de mulheres em situação de dependência química, juntamente com suas crianças, que muitos estão em vulnerabilidade social, sofrendo alguns até maus tratos, por conta de ficarem sem um amparo, sem um cuidado especial que toda criança merece. E aqui nós recebemos também mulheres grávidas, já passaram pela casa cerca de 30 mulheres. Recebemos, nesses mesmos casos, mulheres grávidas, mulheres já com filhos de até 9 anos. E o Sonho de Mãe ele vem justamente para isso, para poder dar um novo horizonte, dar uma nova perspectiva de vida para essas mães, para ajudá-las a criarem seus filhos de forma digna, de forma correta. Nós criamos o nosso café com arte. Através dele, nossas meninas, nossas mulheres podem aprender a ser atendente, a trabalhar com caixa. Tem também a parte do artesanato, a parte da costura também, que essas mulheres elas podem estar aprendendo uma nova profissão através desse espaço que nós criamos para este fim. Comecei a usar droga, eu tinha 9 anos de idade, vivi no tráfico durante 11 anos da minha vida. Foi quando eu conheci a Cristolândia lá em São Paulo. Estava na Cracolândia, quando eu tive uma overdose, conheci a Cristolândia, eles me acolheram, fui atendida. De início eu não entendia bem o projeto, mas o tempo foi passando e eles me acolheram e eu fui entendendo cada dia mais, né, o objetivo de Deus para minha vida. Me converti nesse tempo. Eu tenho 3 anos de Cristolândia, mas faz 1 ano e 3 meses que eu estou junto dos meus filhos aqui em Talva, no projeto Sonho de Mãe. E foi um projeto que foi resposta às minhas orações. E eu trabalho no Centro de Formação Café e Arte do projeto Sonho de Mãe. E eu tenho novamente, eu tenho reaprendido a como dirigir a minha vida sozinha, sabendo que Deus, está à frente de todas as coisas. Quando eu me converti, o único pedido que eu fiz para Deus é que eu pudesse levar os meus filhos também para o caminho dele, que eles pudessem conhecer o mesmo Deus que mudou a minha vida. E depois surgiu a ideia de criar um centro de convivência familiar, onde pudéssemos alcançar famílias. E nós construímos casa para as pessoas que são alcançadas aqui no projeto.
e missionários ensinam a essas pessoas a vida familiar, a maternidade, a paternidade, a alcançar o ápice de uma família ajustada em Cristo. Eu, na minha adolescência, muito cedo, já me envolvi nas práticas do crime, porque vivia numa família muito humilde, e entrei para essa vida errada. Aí, consequentemente, eu conheci a droga. No começo, tudo foi flores, mas logo foi aparecendo os espinhos. Fui perdendo as coisas aos poucos, fui perdendo a família, fui perdendo os amigos, fui perdendo, enfim, a confiança das pessoas que me cercavam, fui perdendo o emprego, até que eu cheguei ao ponto de ir preso. Com 18 anos, fui parar na detenção, fiquei 5 anos preso e saí. Quando eu saí, eu conheci o crack. E aí que foi o meu fim. Conheci o crack e comecei a me afundar cada dia mais e mais, até que eu cheguei a um ponto de ir parar nas ruas de São Paulo. Meu marido, antes, ele vivia na droga, bebia. Era uma pessoa que você não podia nem olhar direito para ele. Que ele andava com 2 facas do lado e era bem, assim, perigoso. E, assim, a gente brigava muito. Mas certo dia eu estava na rua de São Paulo, sentado, e de repente apareceu uma pessoa com a camisa amarela, se dizendo de um projeto chamado Cristolândia. E me fez uma proposta para mim ir para aquele projeto. Eu perguntei o que ele tinha para me oferecer no momento ali. Ele falou que poderia me oferecer um prato de comida, poderia me oferecer um banho, enfim. E poderia me oferecer o evangelho. Eu aceitei. Aceitei porque eu estava muito debilitado, estava precisando comer, estava precisando tomar banho. Só que chegando lá, me chamou a atenção esse projeto Cristolândia. Por quê? Porque eu não tinha nada para oferecer para essas pessoas. Eu só tinha o quê? Só tinha 2 coisas para oferecer para eles, que é despesa e muito trabalho. E aquelas pessoas me amaram assim de uma forma inacreditável e me apresentando o evangelho. Aí eu resolvi dar um passo de fé e deixei Jesus operar na minha vida. Tirei Jesus do lado do passageiro e coloquei no banco do motorista, entregando a direção da minha vida para ele. Só que foi muito difícil, porque era um recém-convertido, eu tinha muitas dúvidas. Eu ficava pensando, falei, puxa Senhor, mas eu moro na rua, eu não tenho emprego, minha família me abandonou, não tenho nada. Vai ser muito difícil, várias coisas vão me impedir de ser um vencedor na vida. E eu busquei a resposta na própria palavra de Deus, encontrei Isaías 43:13, que diz assim: antes que houvesse o dia eu sou, e da minha mão não há quem possa fazer escapar. Operando eu, quem impedirá? Procurou ajuda, né? Vieram apresentar o projeto para ele, a Cristolândia, e ficamos separados aí. Ficamos 8 meses separados. Quando as pessoas chegavam para mim e falavam assim: olha, irmão, pau que nasce torto, morre torto. Você veio da rua, não adianta você insistir, querer se esconder atrás da palavra. Eu falava para ele: não adianta você querer me desanimar, porque eu conheço a palavra de Deus, e o que você diz contradiz a palavra de Deus. Depois ele veio para São Paulo, nós conversamos, nós casamos. Deus restituiu tudo o que eu perdi. Hoje eu tenho a minha família, para a honra e glória do Senhor. A minha família me perdoou, a minha mulher me perdoou. Hoje também ela é uma missionária. E o meu marido hoje é uma nova criatura. Deus transformou a vida do meu marido, transformou a minha família. Hoje eu tenho tendo a oportunidade, o privilégio de estar na obra de Deus com as minhas 2 filhas, né? Com a minha esposa também, uma mulher muito abençoada, que está trabalhando aí na obra de Deus, né? Então não tem, sabe, prazer maior que é servir o Senhor, né? Que hoje dia eu me sinto um privilegiado realmente de estar por dentro, né? Ajudar essas pessoas aí que estão à margem da sociedade. E é isso aí. E essa é a família que Deus me restaurou. E esse é meu pai.
esse trabalho com as mulheres usuárias de droga e álcool. São mulheres vindas de todos os lugares do Brasil, que estão aqui hoje com esse propósito de recuperação. E aqui elas são acompanhadas, feito estudo bíblico. Nós temos cultos 3 ou 4 vezes ao dia. Tem as igrejas que vêm aqui acompanhar, as igrejas que fazem discipulados, irmãos que vêm realizar os cultos e trazer essa palavra. O que nós passamos para elas é que a cura só vem através de Jesus. Eu comecei nas drogas, eu tinha 18 anos, depois que eu tive meu primeiro filho, eu comecei a beber e depois eu comecei a usar cocaína. Eu usava muita cocaína. E depois que eu comecei a usar, eu usava constantemente. Eu comecei a estudar à noite, eu dizia pra minha mãe que eu ia pra escola, eu não ia, eu ia me drogar, usava constantemente de segunda a segunda-feira. E depois um dia que eu fui comprar cocaína, eu conheci meu marido, que ele também é usuário, e nós nos juntamos depois que eu tava com 2 meses que eu conheci ele, nós nos juntamos, ele é formado em física, e a gente começou assim, usava em casa sempre, e eu já estava com ele há uns 3 anos quando a gente conheceu o crack. Ele trouxe o crack para dentro de casa e eu comecei a usar crack. Depois da cocaína passei a usar crack, aí a minha vida foi por água abaixo. O ano passado foi onde tudo piorou de vez, porque eu já tinha outro filho com ele, que já estava com 4 anos, eu engravidei mais uma vez. E eu tinha a esperança que tudo ia dar certo, me internei, não consegui ficar na clínica porque ele veio passar as férias no Rio de Janeiro, trouxe meu filho, aí deixou meu filho com a avó dele, voltou para Brasília sem meu filho, e aí eu desiludi. O combinado era o seguinte, ele vinha alugar uma casa, estabilizar e eu vim depois. E dia 7 de novembro a minha filha nasceu, era para ela ter completado 1 ano agora, e ela nasceu sem vida. E com 5 dias de resguardo eu vim para o Rio. Ele comprou minha passagem, me chamou, eu vim. E quando eu cheguei no Rio, ele me abandonou na Central do Brasil. Ele falou para mim que não queria mais, que ele estava com outra mulher e que eu nunca mais ia ver meu filho. E eu fiquei 3 meses na Central do Rio, sem ter para onde ir, sem conhecer ninguém, e eu comecei a me prostituir. Comecei a me prostituir para usar mais droga, estava na Cracolândia da Central. Foi quando passou um grupo que fez uma trans, um grupo aqui de Campos, passou lá na Central do Brasil onde eu estava, na Cracolândia, e me mostrou a Cristolândia do Rio, que eu conhecia a Cristolândia assim de Brasília, mas a do Rio não. E aí eles me levaram para lá, e eu comecei a frequentar a Cristolândia lá. Eu ia de manhã, ficava lá até a tarde, e eu decidi me internar. Com 3 meses e 1 dia que eu estava no Rio de Janeiro, eu pedi internação, eu pedi ajuda, porque eu não aguentava mais. Aqui eu vai fazer 9 meses, daqui a 6 dias eu completo meu tratamento, e fui chamada pela missionária para fazer um treinamento para ficar como monitora aqui, para ficar aqui cuidando das meninas. E assim, quando a gente chega muito ruim, a gente começa a ter a palavra e ela vai, invadindo a gente. Ali eu achava que eu não tinha mais jeito, eu achava que eu ia morrer na rua, que pra mim nada mais tinha solução. E eu venho vendo assim o quanto Deus me ama, o quanto Ele tem feito por mim, porque eu era uma pessoa atrevida, eu era uma pessoa arrogante, eu era uma pessoa dona de si, cheia da razão, eu era uma pessoa assim que eu não tive tanta abstinência pela droga, mas o meu maior problema era eu mesmo. Hoje eu ajudo as outras meninas mais novas, porque eu vejo elas fazerem as mesmas coisas que eu fazia, cometer os mesmos erros que eu cometia. Aí hoje assim eu olho e vejo assim, não é por aí. Aí vou ajudando as meninas a terem uma outra atitude, e isso vai me deixando muito feliz, porque antes eu nem sabia para onde ir. Eu sou de São Paulo, da capital, tenho hoje 35 anos. Vim das drogas, eu ia muito em balada, frequentava balada, especialmente GLS, usava muita droga, êxtase, microponto, ácidos, líquidos,
que faziam te acelerar um pouco mais, lança-perfume, maconha, cocaína, ia muito em rave, que essas festas, baladas de dia, que você vai em lugares abertos, essas coisas. Então eu ia muito nisso. Com o tempo, eu não aguentei mais, meu corpo físico não aguentava mais, meu dinheiro já tinha acabado, porque eu era corretora de imóveis, trabalhava na Lopes, essa empresa que eu trabalhava, uma empresa muito boa, eu trabalhava com imóveis acima de R$1 milhão, então sempre que eu vendia eu ganhava muito bem, vendas muito boas, e todo o dinheiro que eu guardei durante quase 5 anos de trabalho, a casa, o apartamentinho que eu tinha arrumado, o meu carro zero, eu tive que devolver para o banco. E, infelizmente perdi, cada dia eu perdia mais, e quando eu fui notar o tamanho do estrago que eu tinha feito na minha vida, eu já estava dentro de casa há 1 ano e meio, me drogando sozinha, e graças a Deus eu encontrei um casal de amigos batistas, me indicaram a Cristolândia lá de São Paulo, dentro da Cracolândia, eu fiz a triagem, passei por ela, eu vim pra cá, fiz meu tratamento de 9 meses, com 4 meses de casa, eu sempre fui espírita praticante, e com 4 meses de casa eu aceitei Jesus, porque eu conheci a verdade que me libertou. Então eu aceitei a Jesus, fui batizada no dia 4 de dezembro de 2011, até hoje, para honra e glória do Senhor. Eu trabalho aqui, sou voluntária na casa, ajudo meninas que chegaram como eu, machucadas, doentes, tanto física como espiritual. Eu me sentia, não queria mais viver. Aqui eu encontrei respostas para um monte de coisas que na minha cabeça, no meu coração existia tantas mágoas, perdões, especialmente a mim, que eu não tinha me dado perdão. Estou fazendo faculdade de serviço social na UF, que eu prestei quando eu era residente da casa. A Rosângela, missionária responsável, teve uma visão assim do Senhor. Falou, Mônica, presta um vestibular, faz uma faculdade. Eu falei, acho que não, sou muito velha para faculdade. Ela, não, faz sim. Eu prestei, passei, até eu me espantei, mas eu vi que era a resposta de Deus, porque eu estava querendo uma mudança de vida realmente, por tanto sofrimento, tanta coisa que eu sabia que eu tinha passado, aquela falta de tudo que eu tive na vida, não de coisas materiais, mas coisas espiritual mesmo. Então eu sempre agora me sinto forte, bastante. Tem muito administrador na Cracolândia, tem muito empresário na Cracolândia. O vício, ele não tá porque eu tenho a cara bonitinha e minha família é boazinha, não. O vício tá em qualquer pessoa. Tem a disponibilidade, teve um problema, caiu. Aconteceu comigo, acontece com um monte de gente. E hoje eu posso estar desenvolvendo um trabalho diferente com as meninas, por ter passado por essa situação aqui da casa. Eu tenho mais facilidade de lidar com elas, até mesmo na hora de abstinência, numa hora que uma tá chorando por causa de um filho. Eu não tenho filhos, mas para mim elas são como se fosse minha família, irmãs, filhos. Tem umas que chamam, ai mãe, eu falo, não, calma aí que eu tô muito nova pra mãe, mas eu brinco, tudo, eu lido com elas com amor, porque foi isso que Deus fez comigo. A Junta de Missões Nacionais é uma organização da Convenção Batista Brasileira que foi organizada em 1907, portanto há mais de 100 anos, e ao longo de sua história esta Junta de Missões Nacionais sempre desenvolveu projetos de âmbito social, reagindo ou respondendo às demandas e às necessidades da sua época e do contexto onde ela estava inserida. Ao longo dessa história, talvez de uns 50 anos para cá, sempre tivemos projetos na área da dependência química também. Porém, nunca foi tão grande o clamor por um projeto como este, como está nos dias atuais. Então a Cristolândia, ela surge como uma resposta a um clamor da sociedade, um clamor de pais e mães que não sabem o que fazer com seus filhos vitimados pela dependência química, um clamor de uma sociedade tomada pela violência essa motivada pela dependência química. Então a Cristolândia, ela é uma resposta a esse clamor social em luta contra a dependência química. A obra do Senhor só tende a se expandir. Campinas, Pedra Bela, Itaquá e Cajubi. A cada dia o projeto cresce em São Paulo, mas era necessário expandir em outro estado. Eternamente agradecido ao Deus verdadeiro, projeto Cristolândia chega ao Rio de Janeiro. Então a liderança forma novos radicais para continuar a guerra contra Satanás. E o projeto lá no Rio é estabelecido, envergonhado a cada dia sendo o inimigo. Mas mesmo assim JMN está incomodada, é necessário a nação ser evangelizada. Então o projeto Cristolândia chega em outros estados, para que homens e mulheres sejam transformados. Em Pernambuco, em Rondônia, em Minas Gerais, Espírito Santo, em Brasília, futuro muito mais. Eu tento ajudar eles da melhor forma possível, melhor, até mesmo melhor do como eu fui ajudado lá atrás. E eu tento ajudar eles da melhor forma possível. Não tem preço, é gratificante.
você poder cortar um cabelo ali, você ver um sorriso na pessoa, ali no rosto da estampada da pessoa ali, você poder conversar com ela, falar do amor de Deus para essas pessoas também. Muitas dessas pessoas que você apenas cortou o cabelo dela, deu um prato de comida, elas aceitam Jesus, elas querem procurar ajuda, elas vêm te perguntar sobre o amor de Deus, o que Deus faz na vida. Você fala para elas, Deus faz isso, Deus ele transforma, Deus pega aquilo que era e transforma no que é. Deus ele faz as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui e fazer parte desse projeto. Muito gratificante. Tá, Sebastião. A luta todo dia aqui no Esse aqui é o Birajara. Mais de 50 pessoas tomam banho aqui com a gente. Sebastião. Deixa a roupa suja, pega uma roupa limpa, sai tomando banho tomado, desce lá pra baixo, espera o almoço. E sempre evangelizando eles, né? Falando do amor de Deus. Na idade de 13 anos de idade, eu saí de casa, vim ao Rio de Janeiro. Saí de casa porque eu tinha tendência ao homossexualismo, era um pouco rebelde, daí então vim embora morar no Rio de Janeiro, tentar a vida. Chegando aqui no Rio de Janeiro, eu conheci 2 americanos os quais eles moravam na cidade de Munique, Alemanha. Um me fez uma proposta e eu aceitei de morar com ele, que ele me daria trabalho, documento, em suma, ia cuidar de mim na Alemanha. Chegando na Alemanha foi tudo o contrário. Eles me levaram a me prostituir. Eu fui obrigado a me prostituir. Eu girei 16 países da Europa e como pagamento eu tinha heroína. Eles me injetavam heroína na veia. Isso durou muitos anos, até um dia que eu conheci um italiano. E esse italiano me ajudou a fugir para a cidade de Itália, chamada Brescia, norte de Itália. E chegando lá na Itália, depois de uma semana, o italiano ele me fez ir buscar uma encomenda na Holanda. E essa encomenda era 1 quilo de cocaína. Eu tinha entrado outra vez em uma organização e não sabia. Fiquei com esse italiano. Esse italiano me fazia vender e atravessar cocaína. Chegando na Itália, eu tinha que vender ainda cocaína. Isso durou muito tempo. Um certo dia eu fui preso. Eu fui preso na cidade, fui preso em Brescia, me mandaram para a cadeia de Nápoles, Itália. Eu fiz 17 anos, 11 meses e 28 dias de cadeia. Vim deportado para o aeroporto internacional de Guarulhos. Chegando em São Paulo, eu fiquei mais ou menos uns 30 dias. Neste abrigo eu conheci uma pessoa chamada Rafael, entre os travestis que tinha lá. E nós saíamos para roubar para comprar cocaína, crack, álcool. Isso durou dois anos, há cerca de 2 anos. Daí então, um certo dia, o Rafael sumiu. Eu vivia numa família que tinha minha mãe e 3 irmãs. Então a referência que eu tinha eram minhas irmãs, era feminilidade, né? Meu pai, ele era caminhoneiro, então ele era ausente. Então tudo que eu via minha mãe, as amigas dela, e minhas irmãs e as amigas dela fazerem, eu queria fazer também. Eu conheci o mundo da prostituição. Então eu comecei a me travestir de mulher, eu troquei minha identidade, né? Eu tinha um nome feminino, eu tinha uma outra aparência, a aparência de uma mulher mesmo. E através dessa vida de prostituição, eu conheci as drogas. Lá do interior de São Paulo, depois de ter passado por 2 clínicas de recuperação, que a minha irmã mais velha, a Raquel, ela me ajudou, eu comecei a desacreditar cada vez mais em mim mesmo, porque eu recaí as 2 vezes. A primeira vez foi 4 meses que eu fiquei internado, recaí na primeira semana, depois eu voltei para as ruas, voltei àquela vida que eu tinha, e aí eu fui internado novamente, numa clínica para recaídos mesmo, especificamente para recaídos. Fiquei 5 meses, e depois de 1 semana, novamente, eu recaí. Aí que a minha família já não acreditava mais mesmo, já não tinha mais jeito, era isso que eles falavam, ó, não tem mais jeito, a gente não pode mais te ajudar. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu já estava recaído. Com pouco dinheiro que eu tinha, eu fiquei numa hospedaria, gastei todo o dinheiro em droga, todo mundo naquela mesma vida,
vida de rejeição. As pessoas não se afastavam de mim, apontavam o dedo para mim onde eu ia. Isso me incomodava. Era uma coisa que eu não queria para mim. E aí eu resolvi fazer o quê? Voltar para a rua, porque eu não tinha lugar para ir. Mas só que eu falo que mesmo nessa vida, essa vida que eu vivia, todos os problemas que eu tinha, toda a rejeição que eu tinha, Deus estava lá comigo. Nesse abrigo a minha vida piorou. Eu achei que ia melhorar, mas piorou. Quando eu cheguei lá, eu fui direcionado para o quarto 1, que é o quarto dos travestis. Especificamente para travesti, homossexual, fica ali naquele quarto, separado dos outros. E eu fui ali, para aquele quarto ali, conheci algumas pessoas, conheci o André. O André, a gente passou a furtar, a roubar junto. A gente começou uma amizade ali nesse sentido. Eu fiz uma oração a Deus e pedi para que Ele fizesse alguma coisa, qualquer coisa, mas que Ele mudasse a minha vida. Não pedi para Deus fazer alguma coisa, faz isso, Deus, ou aquilo, não. Fiz qualquer coisa, Deus, mas me tirou dessa vida. E Deus respondeu minha oração. Ele sabia que eu queria me afastar daquele ambiente ali, então, depois de uma semana eu fui preso. Cheguei na cadeia e comecei a buscar Deus. No começo eu não entendi muito bem não, porque a resposta tinha vindo daquela maneira. Só que depois eu comecei a perceber que era aquilo que eu queria. Eu queria sair daquele ambiente, daquele contexto ali, né? E foi isso que aconteceu. E ali eu comecei a pedir para que Deus se aproximasse de mim, comecei a me chegar mais perto de Deus. Depois de 40 dias que eu fiquei na cadeia, eu saí sofrido, né? Saí amargurado, angustiado. E foi quando eu estava lá no segundo dia, eu estava debaixo de uma árvore, assim, no abrigo. E chegou um pessoal, muitos rapazes vestidos com uma camisa amarela. Escrito Jesus transforma. Eu falei, aquilo ali eu quero para minha vida. Eu quero Jesus e que Ele transforme a minha vida. Um certo dia um educador do abrigo me chamou e falou assim, olha, eu encontrei o Rafael, e o Rafael está na Cristolândia. Aí eu perguntei para ele, onde que era a Cristolândia? Ele falou, a Cristolândia é no centro do Rio de Janeiro, mas é ali perto da Central do Brasil. Você chegando ali perguntando, qualquer lhe informa onde que é essa Cristolândia. Daí eu fui, encontrei onde que era a Cristolândia, e chegando lá eu vi que lá o pessoal tomava banho, cortava cabelo, tomava café, almoçava, trocava de roupa e ainda escutava a palavra de Deus. Daí eu pedi para que chamasse o Rafael. Quando eu vi o Rafael descendo da escada, eu tomei um choque, eu não acreditei. O Rafael tinha se transformado totalmente, estava uma outra pessoa, seu rosto brilhava, tinha um brilho especial. Ele olhou para mim e falou, Rafael, como você está diferente. Poxa, você nem parece que é o mesmo. Aí eu falei para ele assim, André, o que você está vendo na sua frente é obra de Deus. Foi Jesus que fez isso comigo. Eu queria aceitar Jesus, eu queria essa transformação. Daí então aceitei Jesus, dá um ano eu estou na Cristolândia e Jesus Cristo tem feito grandes obras na minha vida. As drogas têm crescido no Brasil. Se alastrou para todas as cidades do nosso país. Cidades pequenas, cidades grandes. Lá no interior da Amazônia, o crack já chegou. Famílias que estão perdendo seus filhos, lares destruídos, pessoas que estão vivendo na sarjeta. Mas há esperança. Um Brasil que tem sofrido com as drogas e que às vezes as famílias não sabem o que fazer. Mas há esperança. E nós sabemos que em Cristo Jesus há esperança. Aprendemos com Cristo Jesus a compaixão, a misericórdia e o amor. O projeto Cristolândia é um projeto de compaixão, é um projeto de amor, é um projeto inspirado em Cristo Jesus e nos seus ensinos, nos ensinos cristãos, de amar o próximo e de estender a mão
e de abençoar. No outro dia eu encontrei uma pessoa que eu estava pregando num evento e a pessoa foi ao evento, o jovem foi ao evento para me mostrar a carteira de trabalho e o crachá da empresa que ela está trabalhando. E ela disse: pastor, eu vim aqui só mostrar minha carteira de trabalho e meu crachá, que eu agora já estou trabalhando e eu estou com a minha família, eu estou vivendo como um cidadão digno. Esse é o objetivo da Cristolândia: restaurar vidas, cidadãos de bem que vivam para a glória de Deus. Eles podem sim. Isso aconteceu comigo, eu também fui viciada. E um dia alguém me amou, me alcançou. Que a minha vida seja instrumento nas mãos do Senhor para poder abençoar tantas outras mulheres que passarão por este projeto. Eu louvo a Deus por poder me dar a oportunidade hoje de alcançar outras vidas, de fazer o que é certo, ver no caminho certo e abençoar outras vidas. Hoje nós estamos muito felizes aqui no estado do Rio de Janeiro, podendo cooperar um pouco mais com a obra missionária de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha história me leva hoje a ajudar outros. Mas Deus verdadeiramente hoje me libertou. Em João 8,36 diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou Thiago, uma prova viva do projeto. Eu tava de muleta caminhando pro inferno. 8 de maio foi o dia que fui acolhido. Muito obrigado ao sangue bom, amado Jesus Cristo. Na Cristolândia eu encontrei carinho e amor, intimidade na palavra com o meu Senhor. Agora é só olhar pra frente e nunca mais parar, pois as bênçãos do Senhor hão de me acompanhar. Vai! Missão Batista Cristolândia, um lugar de amor e esperança. Você chega perturbado em uma vida de pecados, mas em nome de Jesus é transformado. Missão Batista Cristolândia, um lugar de amor e esperança. Você chega perturbado em uma vida de pecados, mas em nome de Jesus é transformado. Eu sou uma prova viva disso. Fui transformado pela palavra de Deus, pelo amor de Deus e por esse local abençoado, que tem me abençoado todos os dias, devolveu minha dignidade, devolveu minha família, devolveu meu caráter, e hoje eu sou nova criatura para a honra e glória do Senhor. Amém.